Food service brasileiro, 1 milhão de estabelecimentos. Quarto maior mercado do mundo em receita e em número de estabelecimentos. Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube e é um prazer contar com a participação de vocês, como foi a participação do Alexandre Batista, que sugeriu o tema que a gente vai discutir daqui a pouco, que é o abastecimento no mercado de food service. Se inscreva, comente, sugira, critique, dê um like se esse vídeo te agradar e não esqueça de acionar o sininho. Ele foi montado para você justamente para que você não perca nada de qualquer próxima novidade que a gente tem aqui no canal. Mas vamos lá. O tema sugerido pelo Alexandre foi o abastecimento ao food service brasileiro. E já tendo começado a falar sobre 1 milhão de estabelecimentos, é natural imaginar que qualquer mercado que tenha 1 milhão de estabelecimentos seja complexo de se atender. Mas o mais importante é, a gente normalmente lida com uma dúvida um pouco padrão, que é perguntar qual o modelo que eu devo seguir. E em 1 milhão de estabelecimentos a resposta é, não existe um modelo, existe uma diversidade de modelos que a gente tem que fazer um arranjo para que funcione bem. Então, o tema inicial é qual a segmentação de mercado que você quer atender e a partir dela você vai poder definir melhor qual é essa formatação dos teus modelos de abastecimento. Mas vamos lá, começando. Vamos imaginar esse mercado de food service como uma pirâmide, né? Na base dessa pirâmide, 80% dos estabelecimentos que têm uma receita mensal de R$18 mil. Para quem atua nesse mercado, a gente sabe que R$18 mil por mês é uma receita extremamente baixa. Então a gente está dizendo que 80% desse mercado tem por característica um tamanho de empresa muito pequeno, que quase que naturalmente implica em baixa massa crítica para desenvolver fornecedores, muitas vezes nem chegando a cumprir um pedido mínimo necessário por um distribuidor, por exemplo. Significa que você tem pouca capacidade de investimento em desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento da gestão. O dono tradicionalmente deriva de um hábito de buscar oportunidades mais do que desenvolver parcerias estratégicas. E tudo isso leva esse tipo de estabelecimento a, via de regra, procurar prioritariamente para um tipo de canal de abastecimento que é o atacarejo. O atacarejo, que, só fazendo um recorte, ele é a síntese, o modelo, a adaptação brasileira de um formato chamado cash and carry internacionalmente, e que no Brasil a gente abriu a porta do cash and carry para o consumidor final e daí virou o tal do atacarejo. Mas, então, nessa base da pirâmide, formato principal que atende a esse tipo de estabelecimento, o atacarejo. No outro extremo, entre as redes de food service, mais de 700 redes no Brasil, onde a gente tem desde gente como McDonald's, Bob's, Subway, Burger King, Habib's, Spoleto, etc., com suas centenas de lojas cada uma dessas redes, e indo até redes menores de 5, 10, 20 lojas, redes normalmente regionais. No topo dessas redes, o que a gente tem é um modelo bastante estabelecido de operador logístico, que são caras como Martin Brauer, como Platilog, como Confrio, que são empresas normalmente terceirizadas, mas em alguns casos também empresas próprias desses grupos de redes, que têm como papel desenvolver soluções customizadas para atender a especificidade de cada uma dessas redes. É o modelo mais sofisticado, mais complexo que existe no Brasil como existe lá fora também. Mas esse modelo de operador logístico, ele atende fundamentalmente ao quê? Perto de 10% desse universo de lojas, desse universo de redes, talvez até menos, alguma coisa perto de 50, talvez 60 redes das 700. E aí, no bloco de baixo, quem a gente tem como principal agente de abastecimento dessas redes são distribuidores regionais. E aí, quando a gente fala desses distribuidores regionais, distribuidores especializados, eles também são os principais agentes que atendem aquilo que eu talvez chamasse de filé mignon do mercado, que é o centro da pirâmide, onde a gente tem 14%, quase 150 mil estabelecimentos. De que perfil? Independentes, médios e grandes, e alguns pequenos grupos locais, que são os empreendedores, os empresários e os gestores que já se desenvolveram mais na sua relação com fornecedores, que têm mais qualidade de gestão, que acessam melhores ou que
se aproveitam de uma forma melhor dos serviços prestados por um distribuidor, que já perceberam valor em desenvolver parcerias mais estáveis e estratégicas do que buscarem, na maior parte do tempo, compras de oportunidade. Então, nesse grupo do meio, né, a gente tem o papel novamente do distribuidor especializado como o preponderante. E em todos os tipos de operadores, sejam as grandes redes, as redes menores, os independentes no meio da pirâmide ou na base, fique claro o seguinte: a gente não tem necessariamente um único tipo de canal abastecedor. A gente tem normalmente um dominante. Tá? O importante é a gente perceber o seguinte: para aquilo que a gente fornece e para aquele tipo de cliente que a gente quer atender, quais são, para cada um desses clusters, as melhores opções. A grande sabedoria, no caso de definição de modelos de abastecimento no food service brasileiro, não muito diferente de outros grandes mercados, como o mercado americano ou europeu, é ter claramente bem resolvida a questão de definição de para que cliente eu quero vender e ter informação sobre esse cliente para que a gente possa tomar as boas decisões de mix de abastecimento. Basicamente é isso, espero que tenha sido útil. Se sim, por favor, não deixe de comentar ou de sugerir e de colocar o seu like. E ainda em tempo, um grande 2019 para vocês.